Estimados irmãos e irmãs no Salvador Jesus, palavra de Deus há pouco lida de João, capítulo 2, versículos 13 a 22. Gramado está sempre em obras. E você conhece essas caçambas, de lixo para você colocar restos de material de construção. E aí, algumas pessoas às vezes vão acumulando tanta coisa em casa que contratam essas também para colocar o lixo da casa, Você vai vendo muita sobra, uma cama quebrada que não serve nem mais para doação, um sofá que os cachorros já detonaram, e assim vai. E aí, muitas pessoas que, quando contratam esse serviço, claro, raramente alguém vai lotar um negócio desse, Vai dar um pouquinho ali, mas aí a pessoa se entusiasma, ela fica, puxa, tem que achar mais coisa para colocar fora. E aí ela começa a procurar dentro de casa, vai para lá, vai para cá, e até vai achando. Talvez até exagere um pouquinho. Mas talvez o sentimento legal é que quando ela coloca esse lixo fora, que ela agora está empolgada, ela sente uma satisfação interior, uma alegria, porque parece ser gratificante quando ela escuta aquele barulho, daquele estrondo jogando fora, e aquele lixo vai embora. Alguns chamam isso de febre da lixeira. Não é muito comum, mas é interessante. E por que a pessoa tem essa febre da lixeira? Porque às vezes, sem perceber, a gente vai acumulando na nossa casa coisas que não têm mais utilidade. E, de repente, a gente perde aquele espaço que é para morar. E, assim, a gente se atrapalha no objetivo da casa. O objetivo da casa é que a gente viva bem e confortavelmente. As casas não foram feitas para serem instalações de recolha de resíduos ou acúmulo de lixo. Incrível isso. Tá, tudo bem, você de repente, por exemplo, pastor, lá em casa só tem coisas preciosas, antigas, peças de museu, que tem, cada coisa tem um significado. E eu não estou querendo falar que você esteja, eu ou você, estejamos acumulando lixo em casa. Essa ilustração é apenas isso, uma ilustração. No Evangelho de hoje, você descobre Jesus entrando no templo com uma tarefa. É uma tarefa até que, quando você pega esse texto, destoa, porque normalmente Jesus é mostrado calmo, paciente, atento. E aqui não, aqui ele entra arrebentando, e forma um relho ali, desce o sarrafo em todo mundo. Então, parece ser meio esquisito isso. Mas é importante lembrar que Jesus e seus discípulos foram para Jerusalém para a Páscoa. E isso era muito comum, vamos lembrar que era legal, era ordem religiosa, que todos os judeus fossem adorar a Deus naquele templo. Não tinham sinagoga, sim, mas tinha que ir lá, uma vez por ano. E era necessário oferecer um sacrifício, um cordeiro, para as famílias que tinham um pouco mais de posses, e nos casos daqueles que não tinham, ao menos um pombo. Agora imagina você ficar caminhando, às vezes dias, com animais. Então, era uma coisa meio fora da prática. E aí, então, vamos criar um mercado para que as pessoas que vêm de fora comprem o animal do sacrifício e está ali pertinho do templo. Resolvido o problema. Outro detalhe é que os sacerdotes exigiam que as ofertas fossem sempre na moeda local deles, do povo de Israel. Mas o povo de Israel vivia sob domínios de outros povos, então a moeda circulante não era, vamos pegar aqui o exemplo, não era o real, era o dólar, era o rublo, era um monte de outras. Então precisava se trocar, aí entrava o papel dos cambistas. Tudo parecia normal,
Tudo estava em alta com esses costumes. E aí vem o problema. A coisa se torna tão normal que as pessoas não percebem que essa normalidade está sendo afetada pela corrupção. Essa normalidade está sendo afetada por pessoas que, ainda que prestassem um serviço, estavam enganando as pessoas, estavam se aproveitando delas. E o pior, não só estavam fazendo isso fora do templo, como chegou ao cúmulo de entrar para o pátio do templo. Qual era o objetivo do pátio do templo? Era de reunir o povo para entrar no templo para adoração. Então, quando Jesus chega no pátio do templo e ele vê aquela bagunça, ele fica revoltado, porque ele sabia que o destaque, o objetivo principal das pessoas ali era adorar a Deus. Só que as pessoas não estavam fazendo. Era impossível uma relação calma com Deus no meio daquela bagunça. Imagina, bicho, ovelha, fazendo gritos, as pessoas anunciando nas barracas: vem comprar aqui a pomba, vem comprar o carneirinho aqui, o meu carneirinho é mais saudável que o meu concorrente. Parecia uma feira livre. Então Jesus fica chocado e fala: pessoal, vocês estão doidos? É para adorar a Deus, isso que virou uma bagunça. Então não é de se admirar que ele pega, monta um chicote e desce o relho na turma. Tirem isso daqui. Como vocês ousam transformar a casa do meu pai no mercado? O templo era o lugar que Deus havia prometido em ser encontrado. E Jesus estava realmente preocupado com a verdadeira adoração. Jesus estava vendo que era impossível naquele formato. E aí ele toma uma atitude. Como é que isso se aplica a nós hoje? O templo, a gente sabe, foi destruído no ano 70 da nossa era. A partir dali não há mais o templo. E com isso, agora a gente sabe que Deus mudou a história. A nossa relação agora é com Jesus. Muitas pessoas retratam hoje que o nosso templo de adoração é esse aqui. Mas o que a palavra de Deus mostra para nós, 1 Coríntios 3,16, vamos ler, por favor, em conjunto? Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então, onde que está o templo? Em nós. Nós somos o templo de Deus. Outras partes da Escritura dizem que somos o templo do Deus vivo, o templo do Espírito Santo. Isso é legal? Mas aí vamos então ao ponto daquilo que eu estava falando lá no início, naquela ilustração do lixo. Vocês já pararam para pensar, irmãos e irmãs, quanto lixo a gente tem acumulado no nosso templo, no nosso interior? Será que nós não nos tornamos uma casa desconfortável interiormente para nós, para o Espírito Santo? Será que não tem tanta coisa errada acumulada dentro de nós que está atrapalhando a nossa conexão, reconexão com Deus? Pense bem, o que pode estar atrapalhando a nossa relação com Deus? Será que estamos sendo honestos em nossos negócios? Será que estamos tendo uma vida sexualmente pura e decente? Será que estamos respeitando o casamento? Será que estamos mexendo com pornografia? Será que você, filho, está honrando pai e mãe? Ou você está desonrando com ar de superioridade? Pai, mãe, você já está muito velho, velha, você não é inteligente. Ou você está guardando rancor, está guardando ódio? Ou você está se colocando numa posição de superioridade sobre os outros? Que tipo de templo
nós estamos nos tornando? Que tipo de templo estamos hoje? Um santuário de maus pensamentos? Um santuário de choramingos, de reclamação, de blasfêmias muitas vezes, incapaz de perceber as grandes bênçãos que Deus tem dado para nós, de uma maneira às vezes tão simples, como essa coisa que você está acostumado que eu faça toda hora, que é olhar a bênção que está no teu lado. Dá uma olhada na bênção que está no teu lado. Pessoas que Deus colocou em nós, mas que a gente às vezes acumula lixo, 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 e perde o contato, montanhas de coisas que atrapalham a nossa relação com quem está perto, que é uma bênção de Deus. Ou o nosso emprego, ou o nosso estudo, que é uma bênção também, mas que o nosso lixo se acumula tanto que nós só temos mais dificuldades e passamos a ter problemas de convivência. Irmãos e irmãs, a gente às vezes fica tão atrapalhado com esse lixo dentro de nós que a gente começa a reclamar de tudo e de todos. E na prática, a gente está reclamando de Deus. O que temos que fazer? Nós precisamos chamar uma lixeira urgente. Se a gente quiser realmente viver de uma maneira diferente, precisamos tirar o lixo, esse lixo interno de nossa vida. Ele tem que desaparecer. Mas aí, peraí. Você pode lembrar, mas eu vi Jesus tão bravo no texto, né? Ele chegou lá, pau. Eu não quero isso na minha vida, não quero que Jesus chegue assim e venha dar umas relhadas em mim, utilizando o termo nosso do interior de gaúcho, umas chicoteadas, né? Mas você percebeu um detalhe na história bíblica de hoje? Jesus não estava bravo com o templo, então ele não saiu batendo nas paredes do templo. Ele estava bravo com o lixo que estava acumulado. Então é importante que a gente lembre que Jesus não está bravo com a gente, ele está bravo com o lixo que está todo aqui dentro, e ele quer que a gente retire esse lixo de nós. Ele não quer punir a nós, ele quer ajudar a nós, ele quer nos dar libertação dessas coisas que se acumulou dentro de nós e que só fazem mal e que trazem mal e impedem a nossa alegria, impedem a nossa felicidade e atrapalham o objetivo que Deus tem para nós, que é sermos novas criaturas, pessoas que conseguem vencer e superar as dificuldades, pessoas que conseguem olhar para o próximo de uma maneira diferente, pessoas que conseguem olhar para si e verem que são moldadas por Deus. É isso que acontece com o poder purificador de Jesus. E aí eu tenho que trazer de volta, lembra quando eu disse agora que Jesus quer você bem, ele quer remover o lixo, mas Jesus também fica, você deixou o lixo acumular, então você é cúmplice, é um cúmplice voluntário. E aí então a gente tem que repensar, como é que a gente vai tratar isso? Como é que Jesus quer tratar isso? Voltemos àquela ilustração do lixo de dentro de casa. Quando tem lixo acumulado dentro de casa, o que a gente faz? A gente toca fogo na casa ou a gente coloca o lixo para fora? A gente coloca o lixo para fora, não tem que destruir a casa. Então, o convite que Jesus está fazendo para nós essa manhã é, olha, eu não quero você destruído, eu não quero você afastado de mim, correndo o risco de ficar eternamente separado de mim. Eu não quero queimar você no sentido de destruir, eu quero purificar a sua vida. Quando a gente começa a entender esse aspecto, a gente vai perceber um ponto que eu vou só adiantar aqui, que isso que aconteceu lá na cruz, né? Esse sacrifício que ele fez por nós,
Isso era necessário para a nossa limpeza. Porque a gente não conseguia fazer isso, a gente não consegue, a gente não tem ânimo. Porque você já talvez você tenha até visto séries, Netflix, outros de acumuladores, gente que acumula. E as pessoas, elas dizem, eu não consigo mais parar. E esse é o ponto. Sozinho a gente não consegue mudar, sozinho a gente não consegue parar. E aí a gente começa a sentir culpa, a gente começa a sentir inquietação lá no interior de nós, a gente começa a ficar frustrado, decepcionado, e isso nos torna infelizes. Portanto, o que Jesus quer fazer é uma coisa muito simples. Aceite meu amor. Aceite o meu amor por você, porque eu tirei todo o peso, todo o lixo na cruz, para que você não tenha mais peso, para que você não tenha mais sofrimento, que você não tenha dor. Porque o amor que Ele tem para oferecer por cada um de nós, para cada um de nós, é puro, é perfeito. É algo que não tem nem palavras para descrever tão bom. E agora eu vou voltar. E aí a gente vai entender Efésios 4, 22, 24. Vamos ver ali, ó. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, o que Deus quer fazer agora, hoje, na nossa vida? Pegar aquela caçamba, jogar todo o lixo fora, e a gente vai escutar aquele barulho, aquele estrondo. E aí você vai sentir alívio, porque os teus pecados, todo o lixo acumulado, você escutou o estrondo, foi jogado fora. E aí você tem a possibilidade de começar de novo. E isso significa que a gente pode agora partir para algo melhor. Dá um sorriso para quem está perto de você. Não gosto de deixar você sem sorrir. Está vendo algo melhor aí? Algo melhor, simples, que você pode começar agora. Porque Jesus perdoou cada um dos nossos pecados e nada mais será cobrado. Ah, mas aquele dia eu pensei tal bobagem. Não será mais cobrado. Foi jogado fora o lixo, veio o caminhão, aquele grandão, e levou o lixo embora. Nunca mais você vai ver isso. Portanto, alegre-se, peça a Deus sempre força e confiança, para que quando começa a juntar um pouquinho de lixo, Senhor, pega a vassoura aqui, pega o pano e tira isso de mim. Leia a palavra de Deus, participe do sacramento, para que essa limpeza aconteça diariamente em todos nós. Que Ele nos capacite a ver isso, perceber, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé.